Graça e paz do Senhor Jesus, discípulos e discípulas do Senhor Jesus, povo de Betel. Mais uma vez estamos aqui no nosso quadro Curiosidades Bíblicas. E hoje eu quero trabalhar um texto lá no Novo Testamento, Apocalipse. Muitas pessoas têm muitas perguntas e curiosidades sobre o Apocalipse. Quero falar uma coisa muito simples. Apocalipse capítulo 1, no versos 5 e 6, vai nos dizer o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha do primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, esse texto, o apóstolo João está escrevendo aí, introduzindo as 7 igrejas, e ele vai fazer menção ao sacrifício de Jesus, vai fazer menção à morte e à ressurreição de Jesus, e ele vai dizer aqui que da fiel testemunha Jesus, da parte da fiel testemunha Jesus Cristo, o primogênito, o soberano, aquele que com o seu sangue pagou um preço por nós, por amor. E ele nos deixa claro que Jesus nos constituiu reino e sacerdotes. Ou seja, se Jesus nos constituiu reino, ele nos constituiu reis e sacerdotes sobre a terra. Agora, por que Jesus nos constituiu reis e sacerdotes sobre a terra quando ele morre na cruz? Vamos lá. Também precisamos ir à cultura de Jerusalém, a questão bíblica no Antigo Testamento um pouquinho. Sobre a questão do sacerdote. Sacerdote, lá depois que Adão peca, os anos passam, quando constrói o tabernáculo, essas coisas todas, o sacerdote era aquele que poderia falar com Deus. Aquele que tinha o sumo sacerdote que poderia entrar no Santos dos Santos e confessar o pecado do povo ao Senhor, adorar ao Senhor diante da arca. O sacerdote era o único que tinha a ligação direta com Deus, porque o pecado rompeu isso lá com Adão. Jesus, quando ele morre na cruz, lembra que quando um pouco antes da morte, ele diz aos seus discípulos: esse cálice é o cálice da nova aliança, ou seja, o cálice, a nova aliança é a reconectação com o Pai, ele nos reconecta com o Pai. E quando Jesus, aqui o texto fala que Jesus nos constituiu reis, sacerdotes, sabe por quê? Porque o sacerdote era o único que podia ter acesso ao Pai. Se o sacerdote é o único que poderia ter acesso ao Pai, eu e você hoje, através de Jesus, somos sacerdócio. Sacerdócio universal. Somos sacerdotes de Deus. Podemos e devemos conversar com o Pai, ter comunhão com o Pai, conversar com Ele, falar com Ele, ouvir ao Pai, estar próximo dEle. Nós somos sacerdotes, nós temos esse livre acesso ao Pai, temos livre acesso a Deus. Não pensa que você é qualquer pessoa, que você não pode, que você não tem o direito. Jesus, através do sangue dEle, por amor a mim e a você, nos constituiu sacerdotes. Mas o texto também vai falar que nos constituiu reis. Sabe por quê, queridos? Porque o rei é aquele que tem a palavra de autoridade e de poder. Quando Jesus nos constitui reino, nos faz reis, ele quer dizer uma coisa para mim e para você. Ele aponta uma coisa. Ele nos direciona, sabe o quê? Que eu e você temos autoridade nele. Temos autoridades. O rei, ele tinha o cetro, ele falava, ele mandava, ele dava a ordem. Jesus nos fez reis não para oprimir as pessoas, não para fazer a nossa vontade sobre os nossos irmãos ou as pessoas que estão ao nosso redor, mas ele nos fez reis para reinarmos sobre as hostes do inimigo, para reinarmos. Quando o diabo colocar as coisas diante de nós, nós temos palavra de autoridade, palavra de rei, para lançar fora
todo o intento do diabo sobre a nossa vida. Tenha postura de rei, tenha postura de homem e mulher de Deus, tenha postura de sacerdote. Você tem autoridade, você tem comunhão com o Pai, você pode, reis e sacerdotes, a expressão diz isso. Então presta atenção, se você não sabia disso, se você usava esse termo, se você escutava esse termo, mas se você não praticava isso, hoje Deus está trazendo o nosso entendimento, o que é ser rei, o que é ser sacerdote no mundo espiritual. E você foi feito para reinar sobre as obras do inferno, você foi feito para ter comunhão com o Pai, de estar junto com Ele, porque você é um sacerdote do Senhor na terra. Amém? Deus abençoe a sua vida, um beijo no seu coração.